Você está gravando a reunião. Avise a todos que estão sendo gravados. Boa noite, formalmente a todos. Professora Franciele, a matéria, a disciplina Relações de Consumo. A gente vai falar hoje da unidade 4, a seção 1, que fala de excludentes da responsabilidade, quando existe algum tipo de defeito, vício, né, ou uma prestação de serviço. Como é que funciona essa excludente, e a gente ainda vai ter 2 sessões e acaba o conteúdo. Consigo colocar essa sessão 1 agora para dar uma equilibrada com a outra turma, que vocês ficaram um pouquinho para trás por causa daquela sexta-feira santa, né? E aí a gente, semana que vem, tem a prova, parcial 2, tá bom? É bem interessante isso aqui, a gente vai entender o que, resumidamente, que existem situações que a gente tem uma prestação de serviço, defeito, vício, só que ainda assim é excluída a responsabilidade do fornecedor. Interessante. Do mesmo jeito que tem excludente de ilicitude do direito penal, legítima defesa, estado de necessidade, existe a excludente do direito civil também, quando a gente acontece um acidente de trânsito que é direito civil puro, aqueles engavetamentos e tudo mais, existem situações que a gente pode acontecer a exclusão, né, da responsabilidade. E a gente vai verificar algumas situações da excludente dentro do Código de Defesa do Consumidor. A máquina de lavar está atrapalhando aí, porque está com balto aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Quer que desliga ali? Tá tudo... Não dá para ouvir, não. Não dá para ouvir? Tá bom, tá alto agora. Então tá bom. Então tá. Ó, vamos começar fazendo o seguinte, vou abrir a cabecinha de vocês aí. Vai lá no artigo 12, parágrafo 3º do CDC. Quem vai fazer a leitura do Vadimec, fazendo favor? Aí lê lá, da responsabilidade pelo fato do produto, aí lê o caput do artigo 12 e o parágrafo 3º, que fala das excludentes. A gente começa daí, e daí a gente consegue dar uma fluidez para a aula aí. Obrigada por quem ajudar aí. Se alguém quiser ler além das colegas, é só se manifestar que a gente troca depois, tá bom? Pode começar, por favor. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Isso. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado. É para falar inciso 1º, 2º ou eu posso... Isso, é para colocar isso, inciso 1º, 2º e 3º, que são as excludentes, exatamente. Inciso 2º, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito é inexistente. Parágrafo, inciso 3º, a culpa é excluída do consumidor ou de terceiro. Exatamente. Então, olha só, começamos a aprender o que a gente vai... O que é isso, gente? Se aconteceu algum problema, é que aqui no Código de Defesa do Consumidor dá uma generalizada, né? Mas se o fabricante, o produtor, o construtor, ou seja, o fornecedor, de forma geral, ele responde independente de culpa pelos danos causados ao consumidor, exceto, inciso 1, quando não colocou o produto no mercado. De repente, você é o fornecedor e eu sou consumidor e falo que você teve um produto defeituoso ou gerou uma má prestação de serviço, mas nem colocou o produto no mercado, você colocou. Então, exclui a responsabilidade. 2, que embora haja colocado o produto, não existia defeito. Eu vou lá e falo que o seu produto ou serviço está defeituoso e, na verdade, não está. Então, também não gera responsabilidade.
E terceiro, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Isso aqui vocês vão ver que problemão que é. Isso aqui que eu trouxe um julgado de... Sabe quando a gente deixa o carro no estacionamento de restaurante, de hotel? Vou mostrar para vocês o que a STJ entende. Então, exclui a responsabilidade do fornecedor se uma má prestação de serviço ou defeito acontecer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Eu comprei uma motosserra e eu sozinho cortei meu braço, sabendo que a motosserra é perigosa. Ou de terceiro. Ele deixou o carro lá no restaurante Marralo, lá em Cuiabá, deu para o manobrista a chave do seu carro e o seu carro foi furtado. O entendimento do STJ é que é excluída a responsabilidade do fornecedor. Você poderia entrar com uma ação contra a sua seguradora, mas contra o restaurante, não. A gente vai ver aqui como é que os juízes entendem isso. Não concordo, mas é o que a jurisprudência entende. Vamos por partes. Quem pode ler o material para mim ali na página 1? Colocar o produto no mercado equivale a introduzi-lo. Página 1. Esse material é bem curtinho. Mas deixar eu falo 3 horas. Eu vou falar o suficiente hoje. Quem falou que faz leitura do material, por favor, câmbio. Vou lá. Colocar o produto no mercado equivale a introduzi-lo no ciclo produtivo distributivo de uma forma voluntária e consciente. Ressalva Zelmo Denari que o fato de o produtor ter sido colocado no mercado de forma gratuita, a título de donativo para instituições filantrópicas ou com objetivos publicitários, não afasta a obrigação do fornecedor em indenizar o consumidor. Se a responsabilidade do fornecedor decorre do defeito do produto ou serviço, obviamente não haverá indenização na sua ausência. Nesse caso, haverá ruptura do nexo causal, requisito essencial para a responsabilização do fornecedor. Por fim, a responsabilidade do fornecedor é afastada se o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O STJ... Só um pouquinho, eu vou explicar essa parte, você vai para o STJ, tá? Que é do restaurante que eu falei. Então, até aqui, vamos começar o seguinte, né? Que ele está explicando que colocar o produto no mercado equivale a colocar ele no ciclo produtivo, produto ou serviço. Parágrafo 2º aí, que o fato de o produto ter sido colocado no mercado de forma gratuita, a título de donativo, pelas instituições filantrópicas ou com objetivos publicitários, não afasta a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. Então, mesmo que a gente tenha algum produto aí no que vocês conhecem, um serviço que é gratuito, o fornecedor ainda tem responsabilidade se ele for defeituoso ou gerar algum tipo de problema, uma prestação de serviço. Se a responsabilidade do fornecedor decorre de defeito do produto ou serviço, obviamente não haverá indenização na sua ausência. Nesse caso, haverá uma ruptura do nexo causal, requisito essencial para a responsabilidade do fornecedor. A responsabilidade do fornecedor é afastada se o dano decorreu de culpa de terceiro. Então, a gente vai explicar embaixo aqui agora qual é o entendimento do STJ no caso de furto de... Quando você deixa seu carro no estacionamento. Lê para a gente ali a página 2, lê até o 87, que é todo o entendimento do STJ, por favor. O STJ, analisando o caso em que o veículo do consumidor foi furtado, apesar de ter sido entregue ao manobrista, entendeu estar presente a excludente de culpa exclusiva de terceiro. Primeiro, a ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo furtado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante. 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil de 2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos de seu segurado. 3. Em se tratando de consumidor, a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantém-se objetiva, forte, no artigo 14 do CDC. 5. O fato de terceiro como excludente da responsabilidade pelo fato
do serviço. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º do CDC, deve surgir como causa exclusiva do evento danoso a ensejar o rompimento do nexo causal. Sexto, no serviço de manobrista de rua, as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação de serviço para o evento danoso. Sétimo, reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2º do CDC. Obrigada, Prince. Agora, quem está com o código aberto aí, lê para mim. Estou me ligando aqui. Lê para mim o artigo 14, parágrafo 3º do CDC. Que é excludente também de responsabilidade. Só isso. Artigo 14, parágrafo 3º do CDC. Lá, por favor, quem que leu para mim o artigo ali no início, que foi aqui a Letícia que está lendo agora? Isso, então lê, por favor. Só o parágrafo ou o caput do artigo também? 14, o caput também. Você vai sempre ler o caput depois do parágrafo. Ok. Natália. O fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e risco. Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Você leu o parágrafo 3º do artigo 14? Natália? Natália? Eu pulei a página, desculpa. Nada, porque eu não entendi. O fornecedor de serviço, é isso. É que eu fui virar a página, era outro. Tá bom, não tem problema não. Lê o parágrafo 3º, principalmente, que é excludente. Daí a galera vai voltar para a terra aqui, porque deu um nó na cabeça. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar. Inciso 1. Inciso 1. Que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Inciso 2º. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É isso aí. Então, aqui já é mais resumidinho, né? A gente leu ali no artigo 3º, 13, as excludentes, quando o fabricante não colocou, né, o produto, parágrafo 3º, não colocou o produto no mercado, embora colocou, não tinha defeito, e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aqui, qual que é a diferença? O fornecedor de serviço responde também, aqui é especificamente por defeitos. O artigo 12, ele responde independente de culpa por reparação de qualquer dano. O 12. O 14, ele está falando no caput, quem tiver com vadimeco pode grifar, tá? De danos relativos aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, certo? Qual que é a excludente que ele colocou? Quando que não tem que indenizar o consumidor, resumindo. Alguém está aceitando os colegas aí, obrigada, que daí ajuda a não travar a aula. Quando tendo prestado o serviço, o defeito inexistente. Você mandou, por exemplo, eu fazer uma... Ih, vai voar a máquina, agora está secando. Fazer um produto ou serviço para vocês e não tinha defeito, então não tem má prestação de serviço, não existe, né? Excludente. Você tem que excluir a responsabilidade do fornecedor. E 2, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Beleza? Agora eu vou ler para vocês o julgado da STJ. Gente, isso aqui, quando eu li para o pessoal, eles ficaram chocados. Eu também fiquei a primeira vez. Um minuto para minha máquina, que ela vai voar.
Máquina, você tem que ficar aí, porque eu preciso lavar mais roupa amanhã. Da página 2. Analisando o caso do veículo de consumidor que foi furtado, apesar de ter sido entregue ao manobrista, entendeu estar presente a excludente da culpa por exclusiva de terceiro. Olha que maluco. Você deixa o carro da sua esposa, do seu marido, do seu pai lá no restaurante super chique, Cuiabá, manobrista, deixa lá seu iPhone 12 dentro do carro, seu tablet da Apple, tudo lá direitinho. Você sai do restaurante e o seu carro foi furtado, levaram tudo. E aí? Já é entendimento do STJ, devido à aplicação do CDC. Vejam a importância de entender as leis do Código de Defesa do Consumidor e aplicar na prática, gente. Nesse caso aqui, o fornecedor se deu bem. Se a pessoa da Mercedes que foi furtada não tiver um seguro, se ferrou. O restaurante não tem responsabilidade de indenizar. Cabe o quê? Ação de regresso movida por seguradora contra o restaurante para ressarcir os valores pagos a segurado que teve veículo furtado quando estava na guarda no manobrista do veículo, do restaurante. Então, o que é isso, gente? Quando a gente fala de responsabilidade solidária de fornecedor, é isso. Eu e você somos fornecedores, sei lá, do celular. Se acontecer algum problema, os dois têm responsabilidade solidária, entende? Fornecedor. Então, eu posso entrar, por exemplo, eu paguei para o cliente, né, um novo celular. Aí eu entro com uma ação contra vocês de regresso, é isso. Para vocês me ressarcir, já que a gente é responsável solidariamente. O que o STJ fez, gente? Olha só, essa julgada foi uma loucura. Ele falou assim, seguradora, você se ferrou, porque a responsabilidade desse caso fortuito, que chama, né, desse furto, desse defeito, dessa má prestação de serviço, aconteceu por culpa de terceiros, que está onde? O parágrafo 3º do inciso 3º fala isso, que exclui a culpa se o próprio consumidor causou o problema ou se foi terceiro. E no artigo 14 também, parágrafo 3º. E é isso que aconteceu. Ó, o item 2. Legitimidade da seguradora prevista no 349, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do segurado. Ela entrou, ela tem legitimidade. Só que, infelizmente, o STJ entendeu pela excludente de ilicitude, de culpa, de responsabilidade do fornecedor. É que quando a gente paga um seguro, o seguro tem que pagar, não importa. Mas, nesse caso, exclui a responsabilidade. 3. Se tratando de consumidor, a plena incidência do CDC, agindo a seguradora como consumidora por subrogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado consumidor. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantém-se objetiva, forte nos termos do artigo 14. Então, tá falando o que aqui, gente? O fornecedor era o restaurante que você deixou o carro estacionado e, obviamente, a sua seguradora, porque ela segura o seu veículo, né? Você paga lá um imposto para ela, um valor de seguro para que, se acontecer um furto, você ser segurado. Nesta ótica, o STJ entendeu o quê? No item 4 ali, que a própria seguradora, ela mantém-se objetiva a responsabilidade, ou seja, tem que indenizar o consumidor independente de culpa. Claro que todo mundo que contrata uma seguradora é para usar a seguradora quando acontecer um problema. Ninguém quer que o seu carro seja roubado. Pessoas normais não querem isso, né? É isso que quer dizer. 5. O fato de terceiro como excludente de responsabilidade deve surgir como causa exclusiva do evento danoso, para ensejar o rompimento do nexo causal. Aí está exatamente o artigo 14, parágrafo 3º que a colega leu. Então, o fato de terceiro, ou seja, como é que eu vou usar a palavra? Um infrator. Eu nem sei como fala. Na ladrão é muito pesado, gente. Me ajuda aí. É o meliante também é muito pesado. O causador do dano, o algoz, fica mais leve para mim.
Ele é um terceiro. Automaticamente aplica esse artigo 14, parágrafo 3º e exclui, rompe o nexo causal. Ou seja, não tem responsabilidade de indenizar o consumidor. Então, se você tem um carro que não tem seguro, cuidado. O estacionamento não tem responsabilidade se furtarem as coisas do seu veículo. 6. No serviço de manobrista, as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor mediante defeito na prestação do serviço para evento danoso. Interessante isto, porque ele fala o quê? Que no serviço do manobrista, as hipóteses de roubo ou furto não tem nada a ver, fato exclusivo de terceiro. Não prova nada de que o serviço dele de manobrista foi defeituoso. E que o serviço dele gerou o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento de nexo causal. Pelo roubo, seria furto aqui, né? Roubo é mediante arma, ameaça. Mas eu não li todo o acórdão, eu peguei do livro de consumidor isso aqui. Então, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço de manobrista. Que interessante isso, né? Ficou clara essa parte aqui para vocês em relação ao fornecedor? Em relação à responsabilidade de estacionamento, que é uma coisa que a gente achava que às vezes podia deixar lá o carro no mercado, lá no atacadão, no açaí. Acha que se eles arrebentarem o vidro, a culpa é deles, não é não? Exclusiva de terceiro, gente. Tenha seguro no carro. Vocês têm 1 minuto para refletir. A gente vai continuar aqui na responsabilidade de profissionais liberais, depois em prescrição. Prescrição é muito interessante. Certo? Quem está fazendo a leitura pode continuar lendo para mim ali o material, na página 2. A. Responsabilidade de profissionais liberais pelo fato de serviço. Em regra, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, ou seja, o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores. Entretanto, o artigo 14 do CDC traz em seu bojo que a responsabilidade profissional liberal é subjetiva, se não vejamos. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Diante do exposto, é conclusivo que a responsabilidade do profissional liberal pelo fato do serviço é subjetiva, sendo necessária a verificação de culpa. Sendo a responsabilidade devidamente atribuída ao responsável, caberá ao consumidor o direito de pleitear a indenização por perdas e danos. Obrigada. Fácil. Alguém lê lá, quem está lendo o artigo 14, o parágrafo 4º só? Só lê o parágrafo 4º. Do artigo 14. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação da culpa. Obrigada. Vamos lá, gente. Eu vou explicar e eu volto o material. Quem é profissional liberal? Eu, advogado. Advogado, gente. Só para vocês entenderem a ideia, tá? A gente não tem, nós não somos profissionais de resultado, é de meio. A gente é instrumento para aplicação das normas do direito, porque tudo depende do entendimento do juiz, tudo depende da jurisprudência, tudo depende do bom humor do assessor e um monte de coisa. Não é só do advogado. Nós só vamos responder, assim como normalmente médico só vai responder se ele fez uma cirurgia e provar a culpa dele.
Acho que tem um exemplo, não sei se é esse material que eu falo de médico, não lembro agora. Então, essa é a situação. Profissional liberal, dentista, médico, advogado, que é uma relação de consumo. O que é relação de consumo, gente? Vocês compram, contratam produtos ou serviços como destinatários finais. Eu, advogada, vendo meu produto ou serviço para o meu cliente como destinatário final? Sim. Ele contrata eu assino meu contrato de direito do consumidor, contrato civilista, focado no direito do consumidor, para que eu resolva o problema dele e ele vai ser, né, o destinatário final. Ok. Eu vou responder se o processo for improcedente? Não. Só para vocês entenderem, isso tem a ver com ética disciplinar. Mas eu irei responder se for negligente. Poderei, né, responder. Muitas vezes o cliente não vai nem saber que o advogado fez uma caca. Eu vou ensinar vocês a não fazerem altas cacas aqui, então prestem atenção na aula de hoje. Então é isso. O profissional liberal, ele só é responsabilizado se for provada a culpa dele. Ah, eu já entrei uma vez com uma ação não, faz anos, quando eu trabalhava de estagiário no outro escritório, contra um dentista lá em Maringá, que ele colocou aqueles dentes, naquela época era caríssimo na boca da pessoa, a pessoa sorria assim e mostrava dos pinos. Lá, né, os meus dentes é natural, graças ao bom dentista. Ou seja, a gente teve que entrar com a ação, fez uma perícia, para poder comprovar e demonstrar que realmente aquele cliente teve um defeito devido à má prestação do serviço do dentista. Compreendem? Tem que provar. Não é presumido. Tipo, escrevi o nome da sua mãe nos órgãos de proteção ao crédito. Não importa se foi sem querer, se foi meu funcionário. Tem que indenizar. Agora, a responsabilidade de prestador de serviço, ou seja, que ele fez alguma coisa que não ficou bom, tem que comprovar que essa coisa não ficou bom. Então, lá. Diante do exposto, é conclusivo que a responsabilidade profissional liberal pelo fato do serviço é subjetiva, sendo necessária a verificação de culpa, sendo a responsabilidade devidamente atribuída ao responsável, caberá ao consumidor o direito de pleitear indenização de perdas e danos. Então, digamos que aquela ação lá do dentista que deixou os pinos tudo para fora da boca do cliente, lá do outro advogado, que eu era estagiária, o juiz entendeu que realmente aconteceu por culpa do mau serviço do profissional liberal, tem que pagar perdas e danos. Perdas e danos é o quê, gente? Aquilo que ele perdeu, aquilo que ele deixou de ganhar no direito civil, é uma coisa que talvez vocês tenham diferença entre dano material, dano moral, lucros cessantes e perdas e danos. Meu Deus, professor, deu uma nó na cabeça? Calma. Dano moral é dano moral. Dano material é aquilo que você quer que eles paguem de volta, ou que você deixe de pagar. Perdas e danos tem a ver com aquilo que você deixou de lucrar. Só que a matéria não é de direito civil, então eu não vou entrar nisso daí. Pra vocês entenderem, só pra vocês entenderem. Aí eu, no caso lá, o dentista tinha que devolver o valor do procedimento estético, mas dano moral. Existem seguros, gente. Até a outra turma da de terça falou para mim, e é verdade, que profissional liberal, que tem uma policy, por exemplo, quando a gente tem pessoal que tem essas, sei lá, essas, como é que é o nome? Colheitadeira, plantadeira que é cara pra caramba. Tem seguro. O seguro tem uma pólice. Se der perda total nessa máquina que custa 1 milhão, a gente paga 500 mil. Se ela matar alguém, por exemplo, passar por cima, vocês já viram aqui na nossa região, a gente indeniza de danos morais e não sei o que lá, até 100 mil reais, e assim por diante. Então, existem seguros que até os profissionais liberais, advogado, dentista, médico, podem fazer para poder se segurar caso aconteça algum problema desse. Porque para cometer um erro, gente, basta estar vivo. Eu falo que o médico ele pode deixar a gente meio aleijado, matar. O advogado não, mas ele perde um direito do cliente, né? A ação. Fran, tem uma amiga minha que ela foi no médico e ela estava com problema no joelho. Daí, ele diagnosticou que era uma coisa num grau muito acima do que era. Ela teve que fazer uma cirurgia, o plano dela cobriu, mas se não cobrisse, ia ser 10 mil reais essa cirurgia. E depois,
acho que uns 3 anos para frente que ela tinha feito a cirurgia, outro médico foi analisar e viu que ela não precisava dessa cirurgia. Tipo, não prejudicou, foi uma coisa meio preventiva, mas naquele momento ela não precisava ter feito. Ela ficou uns 3 meses de cama e ela podia ter só tomado o remédio que ia ter ajudado já. Eu já vi um caso, gente, olha só, eu juro por Deus está no céu, que eu cursei a área da saúde um tempo, que o cliente, ele foi para operar um joelho, uma perna, e o médico operou a outra. Imagina, você vai para operar o joelho direito e você acorda com o joelho esquerdo operado. Acontece, gente, com frequência. Acontece, eu fico imaginando como é que é os médicos, porque eu hoje no meu escritório, as meninas sabem, eu tenho tanto cliente que eu não consigo lembrar o nome do cliente. O caso é o mesmo. É incapacidade, é dor tudo na coluna, depois é pensão por morte de um monte de gente. Aí eu não lembro o nome do cliente, não lembro se já trouxe certidão de óbito, eu não lembro se já colocou o nome do sistema, eu não lembro se já protocolou, eu não consigo lembrar, eu não sou memorex, é tudo caso parecido. Aí você imagina um médico ortopedista. Exemplo hipotético aí que a aluna falou. Médico ortopedista só vê problema de ossos, né, o dia todo. Aí digamos que ele vai fazer 10 cirurgias no dia, não sei, é muito, né? 5 cirurgias no dia. Se o cara não tiver bom da cabeça, que ele trabalhou um monte, ele vai errar, gente, vai errar. Precisa de ajuda, de organização, de equipe, de agenda, de braço direito, para poder ajudar os profissionais liberais, porque senão a gente está passível de errar, gente. Eu não julgo, não, Luma, esse médico que operou o joelho, porque vai que, né? Mas já aconteceu, gente. E sempre que vai fazer uma cirurgia, gente, é bom, né, levando para esse lado, porque eu tenho mais uma prática maior no previdenciário, tirar o parecer de mais de um médico, gente. Ah, vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, por exemplo. Uma cirurgia gravíssima, coluna. É importante, no meu ponto de vista, Franciele, vou fazer uma cirurgia ortopédica, vamos no doutor Fernando, aqui em Primavera eu conheço, né? O doutor Fernando, doutor Telmo, peguem todos os ortopedistas que são mais referências na cidade e façam uma verificação para ver se realmente precisa, porque querendo ou não, gente, abriu, gente, para igual fala, toda cirurgia tem risco, toda cirurgia tem risco. Então, tira o parecer. Eu mesmo, para fazer qualquer coisinha simples, eu tiro o parecer com mais de um médico. Tem que cuidar de saúde. Então, até aqui tudo bem, gente? Vou falar um pouco de prescrição agora. Sim, senhoritas. Sim, senhoritas. Sim, Paquitas. Sim, Paquitos. Tudo bem, sim. Tá. Então, alguém deixa aí, ó. Vou explicar já, pedir para já ler. A responsabilidade pelo fato do produto e serviço está do artigo 12 ao 17. Eu vou explicar aqui para vocês, de uma forma mais leve, o que é decadência e prescrição. Vocês nunca mais vão esquecer na Terra, porque aluno que estuda comigo não é isso aqui. Né? Porque eu fazia faculdade, não entendia mais nem por um decreto. E depois a gente vai falar da decadência e da prescrição do direito do consumidor. Aí alguém vai ler o material, a gente vai se ajudando, que é muito importante isso. Gente, decadência é o tempo que a gente tem, em palavras mais simples, para entrar com uma ação. Exemplo, direito do trabalho. Nós temos 2 anos para entrar com a ação trabalhista e cobrar até 5 anos de verba, que é a prescrição. Existem prazos decadenciais lá no Código Civil, artigo 106, artigo 106 e 206 do Código Civil, que é, por exemplo, entrar com uma ação de veículo, para poder entrar com uma ação de cobrança de um título que ele já não é executivo, um cheque que está prescrito, é 5 anos. 5 anos para você entrar com uma monitória, ou com uma ação de cobrança, ou com uma ação indenizatória de danos morais e materiais por acidente de trânsito, entende? E tá tudo na lei. Então, decadência é o tempo que eu tenho para entrar com uma ação. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu gosto de usar exemplo prático do escritório que eu não consigo, eu lembro mais fácil e explico para você. Eu tenho um Toyota novo,
o cliente comprou ano passado e com aquela revisão de 10 mil quilômetros, a primeira, 15 mil, não lembro. Aí deu problema no chassi, começou a descascar inteiro essa... Aí o que eu fiz? Pedi para ele abrir reclamação, eu já vou explicar para vocês no final. Existe um prazo decadencial para entrar com a ação. O que significa isso, professora? Se eu não entrar dentro desse prazo, que a gente vai ver aqui agora, que está no artigo 26, você entra com a ação, você consegue eliminar ela no final do processo, o juiz julga improcedente. Por decadência, aplicação da decadência. Então, prescrição tem a ver com a cobrança. Lembra quando eu falei que se você tiver com alguma dívida no seu nome, mesmo que você não pagou, não pode ficar a dívida no seu nome por mais de 5 anos? Porque prescreve o direito, essa dívida, chama de prescrição intercorrente. Dívida fiscal. Se você tiver qualquer dívida, uma dívida de uma empresa de 1 milhão, mais que 5 anos, ela prescreve, ou seja, não pode mais cobrar ela. Entendeu? Então, ok. Tá clara a diferença aqui para eu começar a falar? Decadência e prescrição, tem a ver com a cobrança, beleza? Quem tá valendo o material, continua ainda para mim, B, prazo prescricional. Prazo prescricional, responsabilidade pelo fato do produto e do serviço na internet. O CDC prevê a responsabilidade civil do serviço em 2 situações diferentes. A. Por fato danoso acarretado pelo produto ou serviço, artigos 12 a 17, e B. Por vício do produto ou serviço, artigos 18 a 25. Um defeito do automóvel, por exemplo, pode acarretar um capotamento com danos graves para a pessoa do consumidor ou de terceiros. As consequências do fato provocado pelo produto defeituoso ultrapassam o seu valor econômico e atingem exteriormente o patrimônio do consumidor e de outras pessoas envolvidas no acidente. Fala-se, então, em acidente de consumo. 11. Ao qual se aplica a disciplina do artigo 12 a 17 do CDC. Em outros casos, o defeito do produto se resume à própria estrutura, comprometendo sua utilização normal. Não se registram, entretanto, danos externos para o consumidor ou terceiros. É na qualidade ou na quantidade apenas que o consumidor se sente frustrado nas suas expectativas. É aí que, então, se pode cogitar de vício do produto ou serviço. Artigo 14, caput do CDC. A responsabilidade civil de que se trata o CDC sujeita-se a prazos, hora de decadência, hora de prescrição. Ao cuidar da ação contra os vícios redibitórios, artigo 26, são traçados prazos dentro dos quais se assegura ao consumidor o direito potestativo de reclamar dos defeitos aparentes ou ocultos. A. 30 dias, quando se tratar de fornecimento de serviço ou produtos não duráveis, inciso 1º. E B. 90 dias, tratando-se de serviços ou produtos duráveis, inciso 2º. Só um pouquinho. Deixa eu explicar essa parte aqui. Aí você continua lendo para nós embaixo, que senão é muita coisa, tá, Letícia? Não vai fazer confusão na cabeça. A gente vai ver aqui. Gente, só um pouquinho, tá? Que é fluido. Vai aprender o prazo de prescrição e decadência do direito do consumidor. Vou voltar ali para o parágrafo 1º. O CDC prevê responsabilidade civil do fornecedor em 2 hipóteses diferentes. Fato danoso, acarretado por produto ou serviço. Está no artigo 12 ao artigo 17. Está falando isso, que se o fato do produto ou do serviço acontecer que ele for danoso, tem que ir para responsabilizar. E o B de bola, por vício do produto ou serviço, está do artigo 18 ao artigo 25. O que é isso? Vício é defeito, diga-se defeito. Vício redibitório, é aquele de qualidade, quantidade que a gente já viu. Comprei um relógio achando que era ouro, qualidade não era ouro. Comprei um anel achando que tinha 30 gramas de ouro e não tinha, tinha 20 gramas. Quantidade, qualidade. Defeito, comprei um celular que não era para estar dando problema e começou a dar problema com 6 meses, um celular novo. Um exemplo hipotético, tem a ver com defeito e está bem separado do material onde que está no código de vocês.
As consequências do fato provocado por produto defeituoso ultrapassam um valor econômico e atingem exteriormente o patrimônio do consumidor. Ou seja, gera dano moral, gente. Quando atinge exteriormente, né, o patrimônio jurídico do consumidor, patrimônio exterior é o dano moral. Ou quem está envolvido no acidente, que é o tal de consumidor equiparado, que a gente já falou isso também. Fala-se, então, em acidente de consumo, o qual aplica-se à disciplina do artigo 12 ao 17. Artigo 12 ao 17, a gente já viu. Em outros casos, defeito do produto se resume em sua própria estrutura, comprometendo sua utilização normal. Não se registram, entretanto, danos externos para o consumidor ou terceiro, é na qualidade ou quantidade apenas que o consumidor se sente frustrado. É a situação que eu falei de quantidade e qualidade, beleza? Eis aí que se pode cogitar de um vício de produto ou serviço. A responsabilidade civil que trata o próprio CDC, ele tem prazos decadenciais, ou seja, se não cumprir, gente, se parou de funcionar o liquidificador da sua mãe, novo, tem um prazo para reclamar, senão depois perdeu o Playboy. Entende? Hora decadência, hora prescrição. Ao cuidar da ação contra vícios redibitórios, é o artigo 26, são traçados prazos os quais assegura o consumidor do direito potestativo de reclamar. O que é potestativo? Posto na lei. Defeitos aparentes ou ocultos. 30 dias para fornecimento de serviços ou produtos não duráveis. E 90 dias tratando-se de serviços ou produtos duráveis. Gente, o que é produto não durável? É aquele que uma vez consumido acaba. Deixa eu ver na internet aqui, porque eu não coloquei, mas é isso. Produto não durável. Produto. Só para eu pegar, não durável. É quando uma única utilização dele você já consome. É aquele que acaba logo após o uso. Alimentos, sabonete, pasta de dente. É tudo que paga para ser feito. Corte de cabelo é não durável. Conserto de carro é não durável. Serviço eletrodoméstico, etc. É o que estou vendo na internet. Produto durável é tipo carro, imóvel, produto durável. Cara da internet, né? É aquele que não desaparece com o uso. Por exemplo, um carro, uma moto, uma geladeira, uma casa. Produto não durável é aquele que acaba logo após o uso, como alimentos e sabonete. O durável é aquele que não some depois que você utilizou. Até aqui, tudo bem? Então, a roupa é para ser um produto durável? Sim, né? Se a gente não comprar na loja lá que desfaz, sim. Então, vamos lá. Continua lendo para a gente ali embaixo, que eu vou explicar, por favor. Deixa eu ver até onde, porque senão... Vai fazer o seguinte, você vai ler agora, embaixo desses 90 dias ali, que está da página 13, 3, até chegar na jurisprudência. 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Aí eu vou explicar de uma vez, tá? Peraí, prof, que eu me perdi. Página 3, ditos prazos são textualmente definidos no artigo 26. Beleza. Ditos prazos são textualmente definidos pelo artigo 26 do CDC como de decadência por representarem causas de extinção dos direitos a que se referem. O parágrafo 2º do referido artigo prevê ainda situações em que a decadência é obstada. A. Quando o consumidor comprovadamente envia reclamação ao fornecedor até que lhe seja enviada a resposta negativa de forma inequívoca. B. Quando ocorre a instauração de inquérito civil, estando obstada a decadência até seu encerramento. Para pretensão de ressarcimento do dano derivado de fato do produto ou do serviço, ou seja, para as hipóteses dos artigos 12 a 17, o CDC estipula o prazo de 5 anos, a ser contado do conhecimento do dano e de sua autoria. Artigo 27. Para essa situação, o Código define o prazo extintivo como de prescrição, e o faz corretamente, pois não se trata de extinguir direito, mas apenas de pôr fim à pretensão
tal como se prevê no artigo 189 do Código Civil, ao conceituar-se a prescrição. Nos casos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, há uma regra especial sobre defeitos da obra. Prevê o artigo 618 do Código Civil que o construtor, empreiteiro de materiais de execução, responde pelo prazo de 5 anos pela solidez e segurança da edificação. O parágrafo único do mencionado artigo, que por sua vez estipula um prazo decadencial de 180 dias para a propositura da ação para reclamar contra os efeitos da construção, prazo esse que se conta a partir do aparecimento do vício. A norma do Código Civil se sobrepõe à disciplina do Código do Consumidor, mas somente tem aplicação nos defeitos graves de construção, quais sejam os que afetam a solidez e segurança do edifício. Os vícios menores da obra continuam submetidos ao prazo decadencial de reclamação previsto na legislação consumerista. CDC, artigo 26, inciso 2º. Uma questão que tem sido discutida na jurisprudência diz respeito à prescrição da ação de responsabilidade civil por erro médico. A posição firme do STJ é no sentido de que se deve aplicar, em caso, o processo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC. Isso. Segundo aquela corte, o fato de se exigir comprovação da culpa para poder responsabilizar o profissional liberal pelos serviços prestados de forma inadequada não é motivo suficiente para afastar a regra de prescrição estabelecida no artigo 27 da legislação consumerista, que é especial em relação às normas contidas no Código Civil. Obrigada. Tá bom aí, deixa eu explicar, porque senão vocês não pegam o fio da meada. Vamos lá. Então, vamos lá, gente. Ó, artigo 26 aí. Quem tá com o código, lê para mim o 26 e depois vai ler só o inciso 1 e 2 e depois lê o 27. Vai lá, por favor. Artigo 26 da decadência da prescrição. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios da decadência da prescrição. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: inciso 1, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço de produtos não duráveis. Inciso 2, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Isso. Artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 desse capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Gente, presta atenção, viu? Obrigada. Olha ali no artigo 26, direito de reclamar, quem tiver com lápis, diga-se decadência. A decadência, o direito de você entrar com uma ação que tenha defeito no produto, né? Aqui, ó, defeito, vício, aparente ou de vasta constatação, caduca em 30 ou 90 dias. 30 dias se o produto for não durável, alimento, sabonete, essas coisas. E 90 dias se tratando de produto durável, um defeito numa geladeira, no liquidificador, no aspirador de pó, num carro. Olha a diferença. Agora, prescreve em 5 anos a pretensão de reparação de danos causados por fato de produto ou serviço prevista na seção 2 dessa corte. Então, para entrar com uma ação de inscrição indevida, escreveram o nome da sua mãe indevidamente o ano retrasado. Lá Pernambucanas, por exemplo. A gente pode entrar com ação em até 5 anos, gente. Tem 5 anos para cobrar esse dano. Vai para o artigo 27, né? Ó. Fato de produto ou serviço para reparação de danos causados. Agora tem que prestar atenção em relação a defeito.
Sabe quando você compra alguma coisa e começa a dar defeito depois de um tempo, etc e tal, igual a gente conversou? Aí que é o problema, tem decadência correndo. São institutos diferentes, decadência e prescrição. Vou voltar para o material. Os ditos prazos são textualmente definidos no artigo 26. Então, 30 dias produto não durável e 90 dias durável. Ótimo. Parágrafo 2º. O referido artigo prevê ainda situações de decadência obstada. O que é isso? Ela é interrompida, gente. Comprei lá um liquidificador lá para, etc. Para minha mãe, Dia das Mães. Não compre um liquidificador para elas, que elas não vão gostar. Vão na Boticário comprar um monte de coisa, vai comprar creme, vai na Boticário, vai na Vivara, vai comprar um liquidificador para sua mãe. Aí tem um defeito. É produto durável. Então, em 90 dias, se a gente não entrar com uma ação para reclamar o direito, vai decair o direito, entende? O que eu faço para que essa decadência seja interrompida, ou seja, o prazo comece a correr do zero? A diferença entre suspensão e interrupção no direito processual civil é isso. Quando é interrompida, o prazo depois volta do zero. Suspensão, volta da onde estava. Exemplo, deu um problema no liquidificador lá da sua mãe, aí você esperou uma semana para abrir uma reclamação no PROCON, ou dentro das Casas Bahia, sei lá onde. Interrompeu esse prazo de decadência para você entrar com um problema no juiz, judicialmente falando. Só que tem um porém, gente, vou continuar lendo aqui. Envia consumidora, quando ocorre a instalação de inquérito civil, quando você abre um boletim de ocorrência também, aconteceu algum problema dessa natureza, aí você orienta seu cliente a fazer um BO, boletim de ocorrência. Existem crimes, gente, se vocês forem no Código de Defesa do Consumidor, são crimes, são infrações penais garantidas ao consumidor. Se acontecer algum tipo de má prestação de serviço, se você ler aqui, constitui crime contra as relações de consumo previstas nesse código, sem prejuízo ao Código Penal e leis especiais. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos envolturos, recipiente. Detenção de 6 meses a 2 anos. No artigo 61, diante do Código de Defesa do Consumidor, tem infrações. É muito legal isso aqui. Dá para gerar boletim de ocorrência com isso aqui, gente, com esses crimes. Crimes não, infração, né? Eu estou falando, né? Impedir, dificultar o acesso do consumidor às informações sobre ele constem em cadastros e bancos de dados e ficha. Pena, detenção de 6 meses a 1 ano. Artigo 72 do CDC. Não dá para abrir boletim de ocorrência. É estratégia, gente. Eu, por exemplo, no meu escritório, às vezes eu não consigo fazer as ações, não consigo fazer uma ação em um mês. Você vai lá e abre a reclamação no PROCON, abre a reclamação na polícia ou no boletim pela internet para interromper a decadência. O que é isso, gente? Para você ter o direito de entrar com a ação. Depois que acabou a reclamação do PROCON, que acabou a reclamação do órgão que você está abrindo, ou da polícia, que é a instauração civil, do inquérito civil, volta a correr o Instituto da Decadência. Olha como é sério isso. Aí tá, fui lá eu, bonitona, abri lá a reclamação do liquidificador da sua mãe. Aí ela deu o processo para mim e falou: toma, doutora, faz lá a reclamação de danos morais, porque eu vou ter direito, né? Aí lá em dezembro, não eu, né, mas o escritório X abre, vai entrar com a ação. Aí demora 3 anos essa ação, consegue a tutela de urgência, liminar, o juiz julga improcedente, porque decaiu o direito. O Instituto da Decadência ele aconteceu. Se depois de 90 dias que encerrar a reclamação administrativa ou o inquérito civil, você decaiu o direito de entrar com a ação. Se o produto ou serviço tiver sido prestado com defeito, com vício, tá, gente? A gente não está falando de uma prestação de serviço aqui, que é inscrição indevida, a gente está falando de vício redibitório ou defeito. Eu vou continuando, vocês estão falando. Para a pretensão de ressarcimento de dano derivado de fato do produto ou de serviço, ou seja, para as hipóteses do artigo 12 a 17, estipula prazo de 5 anos a ser contado do conhecimento do dano da autoria.
Para essa situação, o Código define o prazo extintivo como de prescrição. Faz corretamente, pois não se trata de extinguir direito, mas apenas de pôr fim à pretensão. Ok? Então, prestem atenção. O artigo 27 está falando de fato de produto ou serviço que foi prestado de forma equivocada. 5 anos a prescrição. Agora, quando trata-se de defeito, vício oculto, ocorre a decadência, que é 30 a 90 dias. Então, você tem que analisar o direito do consumidor se o caso do seu cliente é uma prestação de serviço, é defeito, é vício repetitório ou oculto, né? Não importa, para saber qual instituto que você vai aplicar. Porque senão, às vezes, não presta atenção. Ninguém quer ferrar a vida do cliente, acaba acontecendo. Prescrição e decadência é vergonha, gente. É a Antinha acabar com a cabeça embaixo da terra. Perder um processo porque o processo está prescrito ou decaiu o direito. Olha, eu nunca passei por isso, espero que vocês também não, porque eu estou ensinando vocês como é que funciona isso. Prestem atenção, viu? Nos casos de empreitada, edifícios ou outras construções, há uma grande regra especial sobre efeitos da obra. Prevê o artigo 618, que responde pelo prazo de 5 anos. Então, se vocês têm aí a minha casa, a minha dívida, se até em 5 anos começar a ter problema na construção, mas é problemas grandes, igual tá falando aqui, problemas de solidez e segurança, a responsabilidade é do empreiteiro, do construtor. Comprei esse apartamento aqui, eu moro há 2 anos, digamos que ele seja meu. Aí começa a dar problema de solidez na edificação, que não gera segurança. Tem como você entrar contra o empreiteiro, ele tem que ressarcir. Só que isso, no meu ponto de vista, é abstrato, gente. Porque, por exemplo, eu moro aqui, uma rachadura na parede, para mim, já é algo que é muito. Talvez, para o construtor, não. Então, é relativo essa situação de dano, se o dano for considerável, sabe? Muito para mim pode ser pouco para você, e assim por diante. O parágrafo único do mencionado artigo estipula prazo decadencial de 180 dias para a propositura da ação de reclamar defeitos de construção. Prazo esse que se conta a partir do aparecimento do vício. A norma civil se sobrepõe à disciplina do consumidor, mas somente tem aplicação nos defeitos graves da construção, quais sejam, que afetem a solidez e segurança do edifício. Vícios menores continuam submetidos à decadência da relação consumerista. Olha que coisa interessante, gente. Isso aqui, quando vocês têm uma obra, é relação de consumo? Claro que é. Você comprou a sua casa para você morar. Destinatário final. Mesmo que não seja, você comprou, né, como destinatário final, a sua casa, por exemplo, aplica a lei consumerista. A decadência da lei consumerista para bens duráveis é 90 dias, certo? Só que aqui está falando o quê? Que a norma do direito civil, nesse caso, vai se sobrepor do direito do consumidor. E aí o cliente, o consumidor, vai ter 180 dias para reclamar defeitos. Olha lá, parágrafo, presta atenção nisso aqui, hein? Da construção. Prazo esse que conta a partir do aparecimento do vício, da rachadura. Só que ele fala ainda assim, que somente tem aplicação nos defeitos graves que afetem a solidez e a segurança do edifício. Vícios menores continuam submetidos a prazo decadencial. Vocês já viram um rolo que vai dar isso? Ação de problema de solidez, que o engenheiro, o pedreiro fez um monte de caca, gente, esse tipo de ação dá trabalho, porque é briga. Se a sua advogada sua, que é o atual proprietário da casa, eu vou falar, não, o defeito ele é grande, tem que aplicar a decadência de 180 dias, etc. E tal. O que é isso, gente? Se vocês já viram, alguém que comprou alguma casa de construtor, aí fica trocando mensagenzinha no celular, olha, a gente vai arrumar, espera aí, e não sei o quê.
Ele enrolou você mais que 180 dias, esquece, meu amigo. Decaiu o direito para você entrar com a ação. Não existe possibilidade, só se você fundamentar, né, de alguma forma que não consigo nem imaginar, que você está fazendo a reclamação pelo WhatsApp que não foi sanado, como se fosse uma reclamação no PROCON, que fica interrompida a decadência até você concluir a reclamação, seria uma ideia que eu acabei tendo aqui numa situação prática, para poder tirar e fugir da decadência, porque caso contrário, não tem como. Sua casa vai cair, que você comprou, e você não tem direito de ressarcimento, porque decaiu o direito. É muito sério isso. Porque eu sei que muito trabalhador hoje em dia financia a casa a vida toda, lá 35 anos, e dá problema de solidez, e dá problema de estrutura. E a pessoa, por, às vezes, não ter condição, não ter esclarecimento, vai empurrando com a barriga. Vai perder todo o investimento da vida, que às vezes a pessoa, que é o trabalhador, consegue ter um investimento no nome, que é da casa própria e um carro. Não prestem atenção. Tá tendo muito lá no escritório agora, muito não, mas essa semana a gente pegou 3 contratos de pessoas aqui da nossa região que compraram casas lá na região dos Buritis e o pessoal não entrega. Você pega o seu dinheiro, financia, entrega na mão do construtor, da empresa, e não entrega no prazo. É outro problema também. Só que não é essa situação de defeito, né? Ainda, né? Só é de entrega da coisa, no tempo certo que não foi entregue. Até aqui tudo bem, gente? É muita coisa, informação. Deixa eu ver aqui. Aí, vou continuar falando aqui, depois a gente vai ler. A responsabilidade do médico, que eu tinha conversado nós lá em cima, que é o profissional liberal também, é nos termos do artigo 27. É prescricional de 5 anos. Então, se alguém colocou um silicone e esse peito está no nariz, você tem 5 anos para entrar na justiça. Prescricional de 5 anos. Segundo a corte, o fato de se exigir comprovação da culpa para poder responsabilizar o profissional liberal pelos serviços prestados de forma inadequada não é motivo suficiente para afastar a regra da prescrição estabelecida no artigo 27 da legislação consumerista, que é especial em relação às normas contidas no Código Civil. Ok, até aqui. Então, é de 5 anos a prescrição para provar que algum fato de produto ou serviço foi inadequada. Artigo 27 do CDC. Olha aqui, gente. Vou fazer assim, como a gente vai ter, acho que ainda 3 aulas, eu trouxe aqui, foi a outra turma que pediu, mas eu vou, óbvio, compartilhar com vocês. Vou pedir depois para a nossa leitora da vez fazer a leitura da ementa aqui. Isso aqui é uma jurisprudência. Eu vou ensinar vocês a encontrar jurisprudência na internet, tá? Para ensinar vocês a procurar palavras-chave. Vou trazer mais questões da nossa matéria de concurso, para vocês entenderem como que está indo de uma forma eficiente, porque mais uma aula eu consigo superar os 2 módulos. E aí, para poder enriquecer o conteúdo de uma forma diferente, eu vou trazer essa situação de jurisprudência. Quem nunca leu ou não viu, é importante aprender, porque é a forma que a gente enriquece o conhecimento nosso, né? Eu, advogada, leio jurisprudência, por exemplo, peguei uma ação, exemplo, de um cirurgião plástico que fez uma cirurgia X, né? E, enfim, e a cliente entrou contra ele. Eu vou procurar a jurisprudência do Estado. Eu vou procurar a jurisprudência do STJ, né? Do Superior Tribunal de Justiça e do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, para ver como que as cortes estão se posicionando. E até copiar o fundamento, gente. Vocês vão ler aqui o acórdão, o nome disso aqui é a ementa. É a ementa da resposta. Aí vocês já vão aprender bastante, tá? Vamos lá. Aí já vamos acabar nossa aula logo em breve. Quem lê para nós aí a ementa, por favor? Jurisprudência. Você vai lendo assim, ó.
É mais travado, tá? Jurisprudência. Responsabilidade civil, fato do produto, prescrição. Vai indo lá que eu vou explicar. Responsabilidade civil, indenização pelo fato do produto, Código de Defesa do Consumidor, Isso. prescrição, recurso de apelação conhecido e provido. 1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos em que a relação jurídica travada entre as partes se caracteriza como típica relação de consumo. 2. Tratando-se de demanda em que se discute a responsabilidade do fabricante pelo fato do produto, discute a responsabilidade, incide norma incerta no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece prazo de 5 anos para a prescrição das pretensões relativas à reparação de danos, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Precedentes no Superior Tribunal de Justiça. 3º, a norma incerta no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por ser especial em relação àquela que regula a prescrição das ações pessoais, artigo 177 do Código Civil de 1916, atual artigo 205 do Código Civil de 2002. Afasta a incidência da regra geral de direito civil. 4º, verificada a existência de lapso temporal superior a 5 anos, contados a partir do conhecimento do dano e da autoria até a propositura da ação de indenização, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida em juízo. 5º, o prazo de 5 anos atingirá a pretensão do consumidor com base no CDC, mas não o impedirá de ajuizar outra ação, desde que não prescrita a prevista no artigo 159 do CC, do Código Civil, todavia não possuirá as inúmeras benesses do CDC. Benefícios. Obrigado pela leitura. Olha lá em cima, gente. Isso aqui é mais uma jurisprudência. TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, AP-CIV, apelação civil. É o recurso que a gente faz no direito na área civil quando está em justiça comum. É apelação. No juizado, recurso inominados, recurso sem nome, só para vocês saberem. Relator desembargador Bittencourt Marcondes. O juiz aqui de Primavera, ele é juiz. O juiz que fica no tribunal, ele é desembargador. Ele tem uma entrância superior, que a gente fala. O número do processo é aquele ali. O que a gente aprendeu nessa ementa aqui? Só para vocês entenderem, gente, bem sério. Você imagina só que esse processo entrou com recurso até o tribunal, o advogado entrou com uma ação prescrita, gente. Responsabilidade civil, indenização por fato do produto, artigo 27 do CDC, galera. Aqui, ó. Olha que legal, a ementa tá dando a fundamentação pra gente. Olha lá, gente, artigo 27 do CDC, artigo 177 do Código Civil, artigo 205 do atual Código Civil, perdão. É 5 anos a prescrição de fato de produto ou serviço, tá no artigo 27 do CDC. Vou voltar para a ementa ali. Código de Defesa do Consumidor aplica-se em casos de relação jurídica travada entre as partes, como relação de consumo. Ok? Tratando-se de demanda em que discute responsabilidade do fabricante pelo fato do produto, incerta a norma no artigo 27 do CDC, que estabelece prazo de 5 anos para a prescrição de pretensões relativas à reparação de danos, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano. Isso aí é precedente do STJ, ou seja, o STJ já é unânime, não pode ir contra. Aí ele fala aqui, a norma está no artigo 27, etc e tal, afasta a incidência da regra geral do direito civil. Por quê? Porque se a gente for ver, existem situações lá no artigo 205, olha isso, gente, que nó na cabeça, que a prescrição é maior. Se vocês forem lá no artigo 205 do Código Civil, 205, olha o chute que esse advogado deu no pé, gente. Cadê os 10 anos aqui?
3 anos. 5. Aqui, ó. Prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não haja fixado prazo menor. Aí, eu acredito que esse advogado, ele entrou com uma ação de reparação de dano civil, e aí caiu que aplicou o CDC. Na hora que aplicou o CDC, que é o direito do consumidor, foi para 5 anos. Ele está falando ali, ó, está lá no artigo 205, que é 10 anos a prescrição em casos não previstos em lei. Como esse caso aí da ementa, que eu não estou com o acordo inteiro, é uma relação de consumo, vai lá para o prazo de prescrição do Código de Defesa do Consumidor, que é 5 anos. O advogado perdeu o direito do cliente. Não tem o que fazer nesse caso aqui, não. Foi até o Tribunal de Justiça. Qual é a vantagem de você entrar com uma ação pedindo a aplicação? É isso que o juiz fala no final. Fala assim, olha, você pode entrar com outra ação, não tem problema. Não, né, para pedir para ver se não aplica, só que se não aplicar o Código de Defesa do Consumidor, não vai ter os benefícios, como inversão do ônus da prova, etc e tal. É isso que ele fala no final. A prescrição da pretensão deduzida em juízo, prazo de 5 anos, atingirá a pretensão do consumidor com base no CDC, mas não impedirá de ajuizar outra ação, desde que não prescrita a prevista no artigo 159, todavia não possuirá inúmeras benesses, os do CDC. Então, resumindo, gente, esse advogado aqui, ele se equivocou com prescrição em decadência. Essa ação deve ter demorado no mínimo uns 8 anos, porque foi até o tribunal e voltou. E é isso, dormiu no ponto, já era. Risco de desenvolvimento de solidariedade de cadeia de fornecimento. Gente, só para explicar, porque a gente já aprendeu isso. Todos os fornecedores têm responsabilidade solidária, lembra disso que eu já falei? Então é isso, quando a gente tem uma cadeia de fornecimento, eu deixei meu carro estacionado lá no restaurante, todo mundo é responsável solidário, o restaurante, o dono do restaurante, por exemplo, e a minha seguradora. Só que existem algumas situações que pode excluir a responsabilidade, mas o consumidor tem esse benefício, gente, todo mundo que é fornecedor tem que reparar o dano ao consumidor normalmente, se não tivesse excludente. Óbvio, né? Bom demais sair dessa ótica. E era isso, esse material, gente. A gente não fez aí, vocês não conversam muito com a profs. Mas eu queria saber se tem alguma dúvida, que era isso que nós tínhamos para passar na aula de hoje. Ficou claro? Que é um conteúdo mais complexo esse. Vou parar de gravar aqui, porque eu vou subir a aula para o YouTube. Ó, tá entrando alguém aqui na aula agora. Boa noite para esse aluno que tá entrando agora. Kaique.